Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Bairro e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Levámos uns terços para poderem ser benzidos e usados pelos miúdos lá em Varadero e foi uma situação incrível, foi uma sensação extraordinária, sentirmos que o poder de Deus realmente existe em nós e que nos mostrou o melhor caminho para termos umas férias agradáveis, de descanso, mas ajudando o outro e fazendo alguma coisa por quem não tem nada. Esta senhora que acabámos de escutar chama-se Telma e está a falar das férias agradáveis que viveu este verão em Varadero, em Cuba. Mas como é fácil de perceber, ela não está a falar das águas quentes do mar, do azul do céu, das praias de areia clara, mas sim dos dias que passou com a família a ajudar quem não tem nada. Esta é uma história bonita, muito bonita, que mostra que todos nós temos a capacidade, até quando estamos de férias, de nos deixarmos comover com os outros, em especial os mais pobres, os que sofrem, os doentes, os idosos, os que são vítimas de perseguição religiosa. Esta é uma história bonita que também envolve a Fundação AIS e que vai ser um dos temas para o programa de hoje, em que vamos começar pela Nigéria, onde na noite de 19 de setembro mais um, foi assassinado. E só desde o início do ano, Catarina, foram já 5 os padres que perderam a vida de forma violenta neste país de África. É isso mesmo, Paulo. Infelizmente essa contabilidade parece não ter fim, não é? E agora desta vez foi o padre Matthew Aya, que foi então assassinado a tiro, ao que parece, ou que se sabe, por 2 homens armados, portanto na noite de 19 de setembro, como o Paulo acabou de dizer, e também num cenário de muita violência, Paulo. Sim, exatamente. Foi um crime premeditado, porque houve mesmo a intenção de matar o sacerdote que pertence à diocese de Ntsuka, situada no estado de Enugu, no sudeste da Nigéria. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, estes 2 homens armados que se deslocavam numa motocicleta, portanto, dispararam primeiro para os pneus do carro, portanto, de forma a que para o carro do padre Matthew, claro, que regressava à casa da sua paróquia, à paróquia de St. Charles, em Eya Nediago, e só depois, quando o carro acabou por ficar imobilizado, depois de terem atirado para os pneus, portanto, só depois, e quando já não havia forma nenhuma do padre conseguir então fugir, é que alvejaram então o sacerdote. E fizeram, Paulo, por diversas vezes, ou seja, o padre foi baleado à queima-roupa por diversas vezes, mais do que uma vez, e de facto foi, sem dúvida, um assassinato cruel. Entretanto, as autoridades lançaram uma verdadeira caça ao homem, mas até ao momento, apesar de terem já detido diversas pessoas, os autores do crime, ao que se sabe, continuam ainda a monte. Sim, Paulo, ainda não foram de facto apanhados. O governo do estado de Enugu até ofereceu uma recompensa de 10 milhões de nairas, portanto cerca de 5.700 euros, para obter informações credíveis sobre este assassinato. E este foi, como disse há pouco, o 5º sacerdote assassinado na Nigéria só desde o início deste ano. É isso mesmo, Paulo, e só isso mostra-nos sobre o estado de violência que se está a viver neste momento neste país e de como a comunidade cristã é um dos alvos, não só de terroristas, mas também de bandidos, portanto, de organizações armadas que procuram lucrar, por exemplo, com o rapto então de pessoas, Paulo. Aliás, a questão dos raptos é um dos problemas mais graves na Nigéria e que tem tendência para aumentar, aliás, de ano para ano. Exatamente, Paulo, e de acordo com a Conferência Episcopal Católica da Nigéria, mais de 145 padres católicos foram então sequestrados neste país desde 2015. Mas, no entanto, Paulo, uma outra organização não governamental, uma ONG Inter-Society, diz que o número de clérigos que foram efetivamente raptados é, na verdade, maior e será cerca de 250. Estamos a falar então do rapto de sacerdotes, mas este é um problema muito grave na Nigéria. Tal como os padres, também os seminaristas são um dos alvos preferenciais dos bandidos. Dia 8 de janeiro de 2020, Kanvai Tablat tinha 19 anos quando homens armados invadiram o seminário e o levaram. Foram raptados juntamente com ele mais 3 jovens e um deles, Michael Nenadi, acabaria mesmo por ser assassinado. Kanvai assistiu a tudo. Passaram já, entretanto, vários anos e continuaram a ser fácil para ele recordar o horror vivido naqueles dias.
Os 4 seminaristas eram chicoteados quando os obrigavam a telefonar para as famílias pagarem o resgate. Foi uma experiência aflitiva, mas Tablat mostra-se hoje mais seguro do que nunca da sua vocação, ser sacerdote. It was like every other day, except for the cold. Barely 10, 15 minutes to our sleep, we heard a loud noise. Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow, so we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. You are making the call, they are flogging you mercilessly. Do I think God was there? I know He was really there with us. And then Michael was trying to talk to this Muslim brother about the two faiths. Before the Muslim brother was released, Michael taught him how to pray the Our Father. Either they overheard or they were told. Either way, it must have been the cause of his death. The blood of the martyr is the seed of the church. This church, it will not die. The more they kill, the more it will grow. So we should live without fear and be faithful to our Christian calling. The Martyrs Adoration Center in the Diocese of Sokoto will help bring to minds of Christians who have died for this faith. Da Nigéria vamos agora até a Terra Santa, isto a propósito da situação em Gaza, que está no centro da atualidade em todo o mundo. O conflito nesta faixa de terra dura já há quase 2 anos, começou com o ataque terrorista do Hamas em Israel no dia 7 de outubro e desde então tem-se vivido por lá um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. O Papa tem repetidamente apelado ao fim da violência e a pedir a ajuda e o compromisso da comunidade internacional para uma solução justa para este conflito. No meio de tudo isto, importa ir percebendo como têm sobrevivido as pessoas, as poucas centenas de pessoas que continuam como que encurraladas na paróquia católica da Sagrada Família. São os únicos cristãos que vivem em Gaza. A Fundação AIS está em contacto regular com eles e, Catarina, o que é que podemos dizer? Bom, Paulo, o que podemos dizer é que então esta paróquia da Sagrada Família, que está no bairro de Zeitoun, portanto no centro da cidade de Gaza, portanto, continua, apesar de toda a violência, de tudo o que se passa à volta, continua de facto a ser um oásis de vida no meio desta devastação toda que está na faixa de Gaza. Portanto, o pároco, que é o argentino Gabriel Romanelli, o padre Gabriel Romanelli, que falamos aqui tantas vezes, juntamente com outros 2 sacerdotes e 2 religiosas do Instituto do Verbo Encarnado e ainda com 3 missionárias da caridade, Paulo, eles cuidam neste momento de cerca de 450 pessoas, 450 refugiados que estão ali na sua paróquia. Na maioria eles são católicos, mas também há ortodoxos, há alguns muçulmanos e também crianças, Paulo. Muito bem, mas como é que estão as coisas? As autoridades de Israel têm pedido à população civil para abandonar Gaza. E como é que vai ser, então, Catarina, com as pessoas que estão a viver na paróquia?
Bom, Paulo, não sabemos, como é evidente, como é que as coisas vão evoluir não é, nos próximos tempos. Mas para já, Paulo, e apesar desta intensificação da ofensiva militar que estamos a assistir, portanto, a ofensiva militar israelita contra a cidade de Gaza, os padres e as irmãs que servem esta pequena comunidade decidiram ficar. Portanto, decidiram ficar na paróquia, apesar de, digamos assim, das ordens dos militares de que têm que abandonar o território. Exatamente, Paulo. Portanto, decidiram ficar e fazem-no perante uma constatação quase que óbvia, não é? Porque se nós olharmos, portanto, e foi a análise que eles fizeram foi olhando para a esmagadora maioria destes 450 refugiados que estão na paróquia então da Sagrada Família, são na grande maioria ou idosos ou pessoas doentes, portanto que estão exaustas, que estão deprimidas com tudo o que se tem passado nos últimos meses, e há depois também muitas crianças. Portanto, apesar de todas as dificuldades que possam existir, a paróquia é sem dúvida um lugar ainda relativamente seguro, podemos dizer desta forma, Paulo. E por isso então os responsáveis da Igreja, olhando para toda esta situação à sua volta, optaram e acharam que o mais sensato seria de facto continuarem ali na paróquia. Até porque, entretanto, algumas pessoas já saíram, há algumas semanas, eu recordo isso, havia cerca de 500 refugiados na paróquia e hoje são apenas 450. Portanto, os que já saíram não tiveram uma experiência também muito positiva. Pois é isso mesmo, Paulo. E, de facto, aqueles que partiram estão a passar, talvez, por algumas das piores situações que alguma vez viveram. Portanto, o máximo que eles conseguiram, estas pessoas que saíram da paróquia, o máximo que conseguiram, Paulo, foi montar, então, algumas tendas no meio da estrada, portanto, sem qualquer condição higiênica. São condições extremamente precárias, como é óbvio, e há, como sabemos, também uma escassez de todos os bens essenciais para a sobrevivência. Ou seja, apesar de todas as circunstâncias, de facto, a paróquia, e olhando para tudo o que está à volta, ainda é de facto o melhor lugar possível a viver ali nesta região, Paulo. Claro. Obrigado, Catarina. Não é só na faixa de Gaza que a situação é grave. Podemos dizer que em toda a Terra Santa se vivem, hoje em dia, tempos duros, tempos mesmo muito difíceis. Mas em Gaza, claro, é pior. Este é o terceiro ano sem escola em Gaza. Os edifícios foram todos destruídos. A denúncia disto é do padre Ibrahim Faltas, padre franciscano, diretor das escolas da Custódia da Terra Santa. Num vídeo enviado ao Vatican News, este missionário explica que desde 7 de outubro às crianças da faixa de Gaza foram negados os direitos essenciais da infância, ou seja, o desenvolvimento físico e mental, o lazer, a educação, os sonhos, o futuro. È iniziato il terzo anno senza scuola a Gaza. Le scuole sono state tutte distrutte. Non sono più luogo di istruzione e di crescita. Sono servite come rifugio, ma le hanno distrutte insieme alla mancanza di istruzione. È mancata anche la possibilità di salvare vite umane. Ai bambini di Gaza sono stati impediti i diritti essenziali dell'infanzia, lo sviluppo fisico e mentale, il gioco, l'istruzione, i sogni, il futuro. Sono direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa. Sono 18 scuole. Le nostre scuole in Cisgiordania hanno ripreso regolarmente il percorso scolastico anche con le gravi difficoltà della situazione che vive la Terra Santa. La Custodia ha diverse scuole a Gerusalemme, in Cisgiordania, a Betlemme, a Gerico, in Galilea. La situazione è migliore rispetto a Gaza, ma certamente anche in questo territorio si soffre a causa della mancanza di lavoro, della limitazione alla libertà di movimento. I livelli di povertà sono aumentati e i genitori sono molto preoccupati per il futuro dei loro figli. Conosco bene i traumi dei nostri bambini. Sono spaventati, sono preoccupati per i loro amici di Gaza. Hanno paura per i loro cari che sono a casa mentre loro sono a scuola. Mi chiedo, cosa pensano i bambini di Gaza che hanno visto tanta violenza,
come vivranno, se riusciranno a sopravvivere a tanta violenza. Spero che tutta questa disumana situazione abbia presto fine. Speriamo e preghiamo perché i bambini di Gaza, della Cisgiordania, di tutti i paesi in guerra possano tornare a vivere in pace, in sicurezza. A Gaza, ad intere generazioni, è stato cancellato il passato, è stato reso impossibile il presente, è stato oscurato il loro futuro. Come tutti i bambini del mondo hanno diritto a vivere in serenità, imparando, giocando, sognando. Sono il nostro futuro, sono il futuro dell'umanità. È quello che vogliamo. Vogliamo la fine di questa guerra. Na passada semana nós falámos aqui da cerimónia que decorreu em Roma, na Basílica de São Paulo, extramuros, de evocação dos 1624 novos mártires e testemunhas da fé. Uma cerimónia presidida pelo Papa Leão XIV e que contou com a presença da Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Nós temos uma breve entrevista com a Regina Lins sobre o contributo destes homens e mulheres que foram fiéis até à morte e que são testemunha da Igreja perseguida. Vamos escutar esta entrevista, que serve também de aperitivo, digamos assim, para o próximo tema, o lançamento, dia 21 de outubro, do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Mas para já, vamos então à entrevista com Regina Lins. Hi, my name is Regina Lynch, and I'm the Executive President of Aid the Church in Need International. What did these 1,700 martyrs contribute to the Church today? So, first of all, the Church has always had martyrs in the early century. The first martyr was St. Stephen. But I think today in our world, they show us that how important it is to live our faith, a faith of love for one another. And I think what is very significant about this group of martyrs is that it's not we're just talking about Catholics, but also about Orthodox, about Protestants. If we remember the Egyptians who were executed in Libya in 2015, they came from the Orthodox Coptic Church. So this unites us Christians in our love of one another and our fidelity to the Word of God. Which regions of the world have seen the most Christians die for their faith, and why? According to the latest research of the Vatican, and it's not complete of course, but the biggest number of martyrs in the last 25 years have come from Africa. At the moment, the Vatican is speaking about 643 martyrs from Africa. And these are mainly the victims of terrorism, of jihadism, of ethno-political fights. It's an amazing number, and these are the ones that are already recognized, and we don't know how many more there are in addition to them. What is the common testimony they all share, despite their very different circumstances of martyrdom? I think they show us that they really lived their faith, that they were ready to pay the ultimate price, and that following the plans of God are much more important than following the plans of mankind. And we know that Christ died on the cross out of love for us, but it wasn't a useless death. It was a death that gave us hope, that led to redemption. And so I think this is a message that all of them were ready to put their faith before anything else. Why is this celebration so important for ACN? I think, this is part of the DNA of ACN. We have always, from the beginning of the organization, the early years, we have recognized and celebrated the martyrs in the early years, in the 1950s. These were the bishops, the priests, the sisters, the lay people who were being persecuted by communism, who were dying in the gulags.
of Stalin. And today we continue to do this. We stand by persecuted Christians all over the world, let's say from Pakistan through the Middle East to North Africa. This is what ACN does. We be a voice for these persecuted Christians, and we show them our love and the love of our benefactors and their prayers. Foi a Regina Lynch, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, sobre os novos mártires da Igreja, o que eles significam de testemunho para todos nós e também para o trabalho e para a missão de todos os dias da Fundação AIS. E mantendo o foco na questão do martírio, temos de lembrar que é já dia 21 de outubro, é para apontar na agenda, daqui a menos de 3 semanas, que a Fundação AIS vai lançar precisamente mais um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. É verdade, Paulo. E, portanto, as palavras da nossa Presidente Internacional, portanto, a Regina Lynch, acabam por nos ajudar a compreender melhor como o trabalho da Fundação AIS, de facto, é tão importante para tantas pessoas em tantos países do mundo. Portanto, todos os dias, Paulo, nós, na Fundação AIS, aqui em Portugal e em todo o mundo, claro, damos o nosso melhor para ajudar, de facto, estes homens, estas mulheres, estas crianças que são perseguidas por serem cristãos, que passam por tormentos por causa da sua fé, da sua fidelidade a Jesus. E assim somos, como a Regina nos disse, Paulo, nesta entrevista, a voz dos cristãos perseguidos, mas somos também a família de coração de cada uma destas pessoas, que nós ajudamos, nós rezamos por eles, nós ajudamos, nós procuramos ajudá-los no sentido de resolver o máximo das suas dificuldades do dia-a-dia. E fazemos isso tudo, Paulo, graças aos nossos benfeitores extraordinários, não é? Amigos da Fundação AIS, que estão espalhados, estão aqui em Portugal, como é óbvio, mas também estão espalhados por todo o mundo e que nos ajudam, de facto, a socorrer diariamente estes milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Muito bem, obrigado, Catarina. Há pouco tivemos uma entrevista com a Regina Lynch, que é Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. E agora proponho que escutemos Marta Petrosilho, que é editora-chefe do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo e que vai ser lançado já dia 21 de outubro em Lisboa. A Marta vai dar uma breve explicação de como começou este relatório e o que se procurava e procura realizar com ele. The Religious Freedom in the World report by Aid to the Church in Need was first published in 1999. It was born from the need to shed light on the many violations of religious freedom happening across the world and to raise awareness about this fundamental right. To this day, it remains the only global report produced by a non-governmental organization that documents the situation of religious freedom in every country worldwide. Foi a Marta Petrosilho, a editora-chefe do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que vai ser lançado em Lisboa, recordo, no próximo dia 21 de outubro. Na próxima semana nós voltaremos ao contacto com a Marta. E agora proponho, então, uma viagem até Cuba. Vamos ao tema de abertura do programa de hoje. A história de uma família portuguesa que transformou as férias em Varadero numa missão solidária para com a igreja local. A protagonista desta história é Thelma Brigante. Ela convenceu a família, ou seja, o marido e os 2 filhos, de que as férias deste ano em Cuba teriam de ser, Catarina, mais do que uns simples dias de descanso. É verdade, Paulo, e de facto esta é uma história que mostra este enorme coração dos benfeitores e amigos da Fundação AIS, não só aqui em Portugal, claro, mas também em todo o mundo. E de facto a Thelma pediu ajuda então à Fundação AIS para entrar em contacto com um padre de Varadero, onde a família então tinha decidido passar as suas férias grandes deste ano. Para perceber, portanto, o objetivo dela ao falar com o padre Varadero era perceber quais as necessidades mais urgentes daquela população local. Muito bem, antes de percebermos melhor o que é que a Thelma acabou por levar na bagagem, importa fazer aqui uma pergunta. Como é que ela conheceu a Fundação AIS? Bom, Paulo, eu penso que de uma forma muito normal, como tantos outros benfeitores, provavelmente como milhares de portugueses também conheceram a Fundação AIS, portanto, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando, vendo e escutando os nossos programas de televisão, este programa, rádio, por exemplo. Exatamente, com todas as notícias que vamos publicando diariamente, os boletins, enfim, tudo aquilo que nós vamos produzindo, ela acabou por ter contacto com a Fundação AIS. Muito bem.
Portanto, o que é que nós sabemos? Esta família vive em Val de Milhaços, no concelho do Seixal, ou, se quisermos, e dito de outra forma, pertence à paróquia de São João Batista, na diocese de Setúbal. E este ano, como estamos a contar, houve algo de muito especial nas férias grandes. A viagem a Cuba, a Varadero, foi transformada numa ação de solidariedade. Após terem recebido o contacto do padre Marcoleta, através da Fundação AIS, Telma compreendeu rapidamente quais eram as necessidades mais urgentes dos cubanos de Varadero. Sim, Paulo, ela acabou por compreender que essas necessidades mais urgentes estavam relacionadas, na sua maioria, com a falta de medicamentos. E por isso, então, as malas desta família, da família Briganta, acabaram por partir de Lisboa carregadas de antibióticos, de remédios para a hipertensão, de medicamentos, por exemplo, também anti-inflamatórios. Portanto, graças a uns médicos amigos desta família, portanto, conseguiram as receitas, conseguiram efetivamente então adquirir estes medicamentos, que acabaram por viajar para Varadero e foram depois entregues então na paróquia de Santa Elvira, e a Telma também levou para alguns óculos de leitura, para leitura, e também uns terços para oferecer às crianças, Paulo. Fantástico. Fantástico. De facto, esta é uma história incrível que mostra também como todos nós temos o poder de ajudar mesmo nas situações mais improváveis. Basta querer. Entretanto, após o regresso a Portugal, Telma Brigante gravou um pequeno vídeo em que conta um pouco desta aventura de amor em Varadero. Olá a todos. Gostava de vos contar um bocadinho daquilo que foi as minhas férias de verão. Este ano decidi ir até Cuba com a minha família, com o meu marido e com os meus filhos. E comecei antes da viagem a preparar tudo, a perceber quais eram as necessidades que haviam em Cuba e o que é que poderia fazer de melhor para ajudar aquelas pessoas. Aqui em casa não vemos a vida de outra forma senão assim, tentando sempre fazer algo melhor pelos outros. Então enviei um e-mail para a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que no imediato acedeu ao meu pedido e me enviou o contacto do padre Jesus Marcoleta, da Igreja de Santa Elvira em Varadero, uma pessoa muito querida que me recebeu muito bem e que antes da minha chegada já havia movido imensos contactos comigo, sempre dizendo-me quais eram as necessidades e as faltas que haviam, e sempre dizendo-me que se não conseguis trazer, pelo menos vem. Conseguimos imensas coisas, graças a Deus. 35 caixas de medicamentos para a hipertensão, que é assim a maior falta que existe, e consegui levar, portanto, arranjei receitas aqui que alguns médicos amigos me passaram, e consegui levar antibióticos, anti-inflamatórios, levámos uns terços para poderem ser benzidos e usados pelos miúdos lá em Varadero, e foi uma situação incrível, foi uma sensação extraordinária, sentirmos que o poder de Deus realmente existe em nós e que nos mostrou o melhor caminho para termos umas férias agradáveis, de descanso, mas ajudando o outro e fazendo alguma coisa por quem não tem nada. Um medicamento para a hipertensão que aqui tem um valor irrisório, eles não conseguem comprar porque a medicação não chega lá. Fizemos aquilo que conseguimos, não foi muito, mas espero lá voltar em breve e com uma mala cheia de medicação, mas no essencial conseguirmos todos unir esta distância pelo amor de Deus. Obrigada. E agora, depois destas palavras tão inspiradoras de Telma Brigante, vamos dar um salto no globo, vamos até Macau, para irmos ao encontro, claro, do jornalista José Miguel Encarnação, o nosso correspondente nesta diocese, na China. A província de Hebei, na China, foi há dias notícia pelas melhores razões. O Papa Leão XIV extinguiu 2 dioceses, mas em contrapartida criou uma nova diocese que junta não só o património humano, ou seja, os fiéis das 2 dioceses, mas também todo o seu património material, ou seja, as igrejas e o seu espólio. Com esta decisão, a Secretaria de Estado do Vaticano informa que o que se pretende é melhorar o trabalho pastoral que estava a ser feito numa área relativamente recôndita e que, assim, há maior possibilidade de concentrar os fiéis, os meios, todos os recursos para que a Igreja na China e nesta província de Hebei propriamente possa então efetuar um melhor trabalho
pastoral. Ao mesmo tempo que criou esta nova diocese, o Papa nomeou o seu primeiro bispo e, como adjunto, um dos bispos de uma das dioceses extintas. Todas estas movimentações tiveram o Acordo de Pequim, uma vez que foram feitas sob a alçada do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China para a nomeação dos bispos. Um acordo que tem dado os seus frutos, uma vez que têm sido muitos os bispos que, ou nomeados pela Santa Sé, são depois reconhecidos por Pequim, ou então nomeados pelo Governo Central da China, são depois reconhecidos pelo Vaticano. É a Igreja Católica na China a afirmar-se num plano diplomático que é de louvar pela forma como ambas as partes têm sabido defender os seus interesses sem se agredirem mutuamente. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos retomar a grande entrevista com a irmã Hermelinda Singua, superiora da primeira congregação religiosa nascida em Moçambique. E vamos também falar da iniciativa da AIS. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, que vai acontecer já a 7 de outubro. E temos uma mensagem a propósito disto do Bispo de Leiria Fátima para escutar. Tudo temas para desenvolver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you.
You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a sua vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا.
بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيران الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Já na reta final do programa de hoje, vamos retomar a grande entrevista com a irmã Ermelinda Singua, que é a superiora da primeira congregação religiosa nascida em Moçambique. A irmã esteve em Portugal e falou para o nosso programa. Continuando o diálogo que escutámos aqui na semana passada, hoje a irmã vai falar ainda da questão da fome, da insegurança alimentar que se vive na região que corresponde à diocese de Lixinga. E vai falar também já um pouco do gravíssimo problema, Catarina, do terrorismo que existe no norte de Moçambique. Sim, Paulo, de facto, a irmã Ermelinda, nesta parte da entrevista, relata-nos então que no norte de Moçambique, portanto, nessa região, o território ainda está marcado por uma agricultura muito rudimentar, certo, portanto, subsistência, portanto, é uma agricultura muito básica, em que as populações estão, de facto, dependentes dos ciclos, da chuva, e isso depois é determinante, claro, com a produção dos seus alimentos. Portanto, quando não chove ou chove menos, é evidente que depois a fome passa a ser uma realidade quase certa, não é? Daquelas famílias, daquelas populações que vivem nesta região, Paulo. E como a irmã contou já na semana passada, à falta de melhor, nesses momentos, digamos assim, de maior aperto, as pessoas colhem o mato, as ervas do mato, para poderem cozinhar alguma coisa. Sim, Paulo, e isso mostra-nos, de facto, é o retrato da miséria, não é? Profunda em que vivem, de facto, estas pessoas. E também é importante, Paulo, nós dizemos aqui aos nossos telespectadores que a população local tem vindo a crescer nos últimos tempos, por causa dos deslocados, não é? Que são vítimas do terrorismo. Portanto, são pessoas que fogem das suas terras e que fogem à procura de um refúgio. Portanto, e apesar do epicentro destes ataques dos grupos armados ser na província de Cabo Delgado, não é? Portanto, ali ao lado, em Niassa, que corresponde à diocese de Lixinga, têm chegado também centenas, milhares de pessoas diariamente, portanto, famílias em fuga à procura de refúgio. Bom, e se as populações locais já estavam em enorme dificuldade, imagine-se agora com a chegada de deslocados, de pessoas que fogem apenas, e normalmente, importa sublinhar isso, com a roupa que trazem vestida. É isso mesmo, Paulo, e portanto, são os mais pobres que se juntam também aos pobres que já vivem nesta região. Portanto, a Igreja tem procurado acudir a todos, não é fácil, é um problema muito sério que está a acontecer nesta zona e que é efetivamente muito difícil de resolver. Portanto, toda a ajuda que nós possamos canalizar para estes padres, para estas religiosas que fazem aqui no norte de Moçambique, de facto, este apoio à população local, de facto, faz toda a diferença, todo o apoio que nós possamos dar. E por isso deixo aqui, Paulo, uma vez mais o nosso apelo à solidariedade para com estas vítimas do terrorismo do norte de Moçambique. E desde já, Paulo, agradeço também a todos os que possam ajudar então esta população tão sofrida de Moçambique. Muito bem, obrigado. E com este convite para a generosidade de todos para com a Igreja de Moçambique, que lida com o drama do terrorismo, vamos então escutar mais um pouco da entrevista que a irmã Ermelinda nos concedeu, ela que é, recordo, a superiora das Irmãs da Imaculada Conceição, a primeira congregação nascida neste país africano de língua oficial portuguesa. Há anos que há muita fome e este ano, por exemplo, Lixinga já foi celeiro da nação, hein?
todo o feijão que se consome na zona sul, na zona centro, sai todo ele de Lixinga. Mas ainda agora estava a dizer que houve pessoas que foram apanhar o capim para poder É comer. Mecanelas, foi no ano passado, ao princípio. No ano passado. Sim, no princípio deste ano. Porque qual é a nossa época de produção? O pico de fome é a partir de outubro, novembro, está tudo seco, não chove, não há nada. As pessoas não têm dinheiro, não têm comida. Então, quando caem as primeiras chuvas, estamos a falar de dezembro, então surge o capim. Então, é nessa altura, já puseram alguma coisa nas machandas, mas o milho ainda não está pronto. Então, o que está pronto é o capim. Aí as pessoas vão buscar o capim para fazer isso. Então, agora que eu vejo, mas fala-se que tem muita produção este ano, já não haverá uma situação de fome, pode haver uma e outra, mas este ano choveu bem para os agricultores e há muita produção. Portanto, este ano, a partir dessa questão básica de alimentar, não se coloca, não é? Sim. Então, eu não estarei à altura de dizer aqui categoricamente que Lixinga é uma zona que passa sempre fome. Não. Lixinga, a província do Niassa, por si mesma, pelo clima, é uma zona de muita produção, apesar de ser uma agricultura rudimentar, de subsistência. Mas sempre as pessoas tiveram... Só que os anos em que não cai por causa das mudanças climáticas e tudo isso, complicou, desestabilizou um pouco a situação alimentar na nossa província e na nossa diocese. Havendo mais fome ou menos fome, conforme a chuva cai mais ou cai menos abundantemente, mas podemos falar, a sua descrição aponta nesse sentido, para uma situação de enorme pobreza nestas populações. Sim. E há aqui um dado também que é importante, que há pouco estávamos aqui a falar, que é Lixinga tem sido uma zona também que tem acolhido, por exemplo, muitos deslocados de Cabo Delgado. Uma população que fica extremamente vulnerável. Sim. De fato, Lixinga acolheu e acolhe na capital da diocese de Lixinga, tem, agora não me recordo o nome, tem lá o campo dos deslocados. Todas as províncias do norte e as do centro acolhem todos os deslocados de guerra, de conflito, do terrorismo de Cabo Delgado. Então, essas províncias todas são vulneráveis de acolher. Foi a irmã Ermelinda Singu, a superiora das Irmãs da Imaculada Conceição, a primeira congregação a nascer em Moçambique, numa grande entrevista que vamos retomar na próxima semana. Mesmo a fechar o programa de hoje, vamos recordar que isto é uma nota de agenda que se aproxima a passos largos, mas este também é o número da semana, que nós trazemos sempre aqui no nosso programa, um número da semana. E o número de hoje é 1 milhão. É que vamos ter agora a grande jornada de oração do terço com as crianças, a já famosa iniciativa, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. E é já, Catarina, dia 7 de outubro, é já para a semana. É isso mesmo, Paulo, é já na próxima terça-feira, dia 7 de outubro. Portanto, já é o dia do programa. Exatamente, e já não falta muito tempo, uma vez que estamos a aproximar a passos largos, e por isso reforço aqui uma vez mais, Paulo, o pedido que já fizemos aqui nas últimas semanas, que é o apelo para a mobilização de todos aqueles que nos estão a ver neste momento lá em casa. Portanto, é importante que as comunidades, que as paróquias, os movimentos, os grupos de oração, as escolas, os pais, os avós, os professores, os catequistas, enfim, Paulo, todas as pessoas que estejam neste momento a ver e que possam dinamizar e mobilizar pessoas, peço que façam essa mobilização geral das comunidades para que todos possamos rezar nesta grande jornada de oração do terço com as crianças. Exatamente. A iniciativa da Fundação AIS é global, ou seja, vai decorrer em todos os continentes, em inúmeros países, mas o epicentro espiritual, digamos assim, vai ser aqui, vai ser em Portugal. É isso mesmo, Paulo, vai ser aqui em Portugal, na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, e para nós é um orgulho ter aqui, de facto, este epicentro, mas também é uma grande responsabilidade, neste sentido, sabemos que vai ser entre nós,
que vai ser, de facto, o momento de oração mais simbólico, digamos desta forma, desta grande jornada de oração do 1 milhão de crianças rezam o terço, que já acontece interruptamente, Paulo, há 20 anos. Exatamente. Em Fátima, vai ser em Fátima, onde Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que rezassem pela paz no mundo. Exatamente, Paulo. Portanto, de facto, é inspirado nestas palavras da Mãe do Céu que a Fundação AIS procura, de facto, mobilizar as crianças em todo o mundo para que, para mais esta grande iniciativa da Fundação AIS. Paulo. Exatamente. Nós já falámos disto aqui na semana passada, mas é sempre bom recordar que no site da Fundação AIS, na internet, está disponível todo o material que é necessário para quem desejar organizar na sua paróquia ou na escola, por exemplo, o terço com as crianças. Exatamente, Paulo. Portanto, nós temos tudo preparado na nossa página de internet, em fundação-ais.pt. Portanto, todos os materiais que são necessários para organizar, para dinamizar esta iniciativa, estão lá. Cartazes, a carta de apresentação desta iniciativa, até como rezar o próprio texto, tudo está na nossa página de internet. Portanto, é só ir à nossa página de internet, ver o que é que pretende, imprimir o que pretende e avançar com a organização desta iniciativa. Tudo o mais importante, Paulo, aqui, de facto, é, para além de termos estes materiais todos à nossa disposição, é, de facto, cativar, é mobilizar as crianças para que possam, então, rezar e, para isso, volto uma vez mais a dizer que precisamos de mobilizar, então, os professores, os catequistas, os pais, os avós. Portanto, precisamos de todos para que esta seja, mais uma vez, uma grande iniciativa de oração no mundo, Paulo. Excelente, Catarina. Que cada um passe, então, a palavra, agora é connosco, não é? Cada um passe, então, a palavra e ajude a Fundação AIS a mobilizar a sua comunidade para voltar a acontecer este ano um grande momento de oração do terço pela paz com as crianças. É já dia 7 de outubro. Também já o dissemos, o epicentro desta grande jornada de oração, em que mais de 1 milhão de crianças vão estar unidas a rezar. Esse epicentro vai acontecer em Fátima, na Capelinha das Aparições. Um momento de oração que vai ser presidido por Dom José Ornelas. E o Bispo de Leiria Fátima fez questão de deixar aqui no nosso programa uma mensagem de mobilização para esta grande iniciativa da Fundação AIS. Vamos escutar. Desejo saudar todos aqueles que põem em funcionamento e em ação de graças e em súplica a Igreja que sofre, para estarem próximo daqueles que precisam da ajuda de Deus, que invocamos, mas também na vontade que a oração cria de nos tornarmos obreiros da paz e obreiros da misericórdia para aqueles que sofrem. E para aqueles que sofrem pela fé, para aqueles que sofrem pela miséria, pela injustiça, para aqueles que precisam de facto da nossa solidariedade. Quero dizer um bem-ajam a todos e um modo especial aos mais pequenos, porque como foram os pastorinhos de quem a Virgem Maria veio tomar cuidado, porque ela é a emissária do carinho de Deus, que vem ter com todos. Os pastorinhos eram crianças que precisavam de facto deste auxílio de Deus e foram instrumento, também morrendo pequenitos como foram, mas cheios do carinho, da força e do amor de Deus. Que eles nos ajudem também a nós, como eles. Eles rezavam pela paz. Porquê? Porque entenderam o coração de Deus, quer que todos vivamos em paz, que todos nos ajudemos uns aos outros, e é por isso que eles rezavam. Rezavam pela paz, para que acabasse a guerra, para que acabasse a injustiça, rezavam pelos pobres, rezavam por aqueles pecadores, que são aqueles que não entenderam ainda o amor de Deus. E que o amor de Deus esteja sempre connosco e nos ajude, com Maria, a rezar e a trabalhar para que todos vivamos em paz neste mundo. Foi Dom José Ornelas, o Bispo de Leiria Fátima. A iniciativa 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, organizada pela Fundação AIS, tem o apoio de várias entidades e uma delas é o Apostolado Mundial de Fátima, cujo diretor, Nuno Prazeres, também nos enviou uma mensagem de mobilização para uma grande participação de todos neste evento. Alegria que o Apostolado Mundial de Fátima, uma vez mais, se une à iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. 1 milhão de crianças rezam pela paz. Esta iniciativa, que decorrerá
com a recitação do Rosário no Santuário de Fátima, no dia 7 de outubro, com as crianças de Portugal, mas unidas a tantas outras crianças do mundo inteiro, pretende elevar as orações a Deus, através da Santíssima Mãe, para alcançarmos a paz no mundo. Convido-vos por isso, em nome do nosso apostolado, e de todos os cristãos e de todas as crianças das escolas, da catequese, das várias comunidades paroquiais, para se unirem em oração neste dia e desta forma elevarmos com força esta oração ao jeito dos pastorinhos de Fátima, para podermos alcançar a paz tão necessitada para o nosso mundo. Obrigado e contamos com todos no dia 7 de outubro de 2025, a partir de Fátima, mas no mundo inteiro, igualmente. Foi no Prazeres do Apostolado Mundial de Fátima, antes foi o Bispo Dom José Ornelas, ambos a mobilizarem todos para a jornada de oração do Terço pela Paz com as crianças, que vai acontecer em Portugal e em todo o mundo, já dia 7 de outubro, é já para a semana. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina aqui em estúdio, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aires, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até para a semana, se Deus quiser.